Já é quarta, né? Hello guys, how are you? Let's start to a new class. This class is review class. Remember? The last class we're talking about the connective forms. Now we'll continue to talking about that, but everything is in English. If you want to understand me, read above me because there is here above me in Portuguese. No, I'm joking. Forget that. Então, gente, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Eu falei agora para vocês tudo em inglês e dizendo assim, ó. Lê aqui embaixo se vocês quiserem entender, porque aqui está a tradução. Mas estou brincando. Como eu disse na aula anterior, nós estamos planejando alguns momentos para que a gente possa praticar o listen, e o speaking, e o writing and read. Que são as 4 habilidades da língua inglesa. Então, a gente vai tentar fazer isso. E eu já estou preparando vocês para depois vocês não serem pegos de surpresas e dizer assim, meu Deus, o que é isso? Tá? Hoje é a nossa aula de revisão. Vamos lá para a tela. Porque nessa aula nós temos pouco tempo. Então, nós falamos da aula anterior de conectivos. Que são o que, gente? São palavras ou expressões que ligam ideias, frases ou parágrafos o tempo todo em textos, redações, conversas e até em músicas ou filmes. Saber usá-los bem ajuda muito na hora de escrever e falar inglês, com mais naturalidade e coerência. Alguns são mais informais, como moreover, nevertheless. Outros são comuns na fala do dia a dia, como and, but, and so. Lembrando também o que eu comentei na aula passada. Eu comentei com vocês que esses conectivos, eles podem ajudar vocês nesse momento para a produção da redação que vai acontecer agora no Enem, né? Então, essa aula de inglês pode até servir também como base de reforço para a aula de português. Olha que interessante. Vamos voltar para a tela e a gente vai dialogando sobre os aspectos e as categorias. Nós temos as categorias de introdução, adição, contraste, causa e efeito, tempo, propósito, condição, comparação, exemplos e conclusão e resumo. Nós temos essas categorias. Então, os exemplos de introdução. First of all, to begin with. Então, primeiro de tudo, iniciando com, né? Adição, and also moreover. Então, e também, além disso. Contraste, but, however, although. Então, aqui nós temos o mas, embora ou no entanto. Causa e efeito, because, so, then, for. Então, nós temos porque, então, portanto. Tipo e sequência, then, after, meanwhile e next. Então depois, próximo. E nós temos de propósito. So that in another two. Então, nós temos em ordem de, e por isso, portanto, aqui, ó, so that. Então, isso, né? Condição, if, unless, provide that. Nós temos as condições de a menos que, se. Comparação, similarly, likewise, in the same way. Então, nós temos do mesmo modo, similarmente. Exemplos, for example, que é bem parecido com o português. Então, for example, for interesting é a mesma coisa, por exemplo. Such as também serve como por exemplo. Conclusão e resumo, in conclusion. Em conclusão, de forma sumária, in short, né? Falando de forma de resumo, né? Aqui. Agora a gente vai passar para a atividade e eu quero ver se vocês estão por dentro de tudo que a gente aprendeu até aqui, tá bom? Já já a gente volta.
Feita a nossa revisão, agora a gente vai passar para a parte das atividades. E é nesse momento que a gente percebe se aquilo que foi explicado durante a aula foi entendido. É nessa hora que a gente percebe também se a gente precisa de mais tempo, de mais explicação. Pois nos momentos que a gente verifica lá os nossos erros, os nossos esquecimentos, a gente percebe que nesse momento é preciso um reforço ou buscar fora da sala de aula outros mecanismos para a gente estudar, tá bom? Vamos fazer o exercício? Então, a gente sempre começa com um texto. A busy day. Yesterday, Lucas had a very busy day. He woke up early because he had an important test at school. He studied for a few hours and then he went to school. Although he was nervous, he didn't his best during the test. After school, he was tired, so he decided to rest at home. Later, he met his friends and they played soccer together. Lucas enjoyed the day because everything went well. Então, ontem o Lucas teve um dia muito ocupado. Ele acordou, woke up. Ele acordou cedo porque ele tinha uma prova importante na escola. Ele estudou por algumas horas e depois ele foi para a escola. Embora ele estivesse nervoso, ele fez o melhor de si durante o teste. Ele deu, o melhor de si. Depois da escola, ele estava cansado, então decidiu descansar em casa. Mais tarde, ele encontrou os amigos e eles jogaram futebol juntos. Lucas se divertiu o dia todo porque tudo correu bem. Então, vamos ver o exercício. De acordo com o texto, por que Lucas acordou cedo? Porque queria jogar futebol? Porque precisava encontrar seus amigos? Porque tinha uma prova importante na escola? Porque precisava descansar? Ou porque tinha uma reunião? Claro que vocês acertaram, né? Porque aqui no texto a gente fez a leitura em português, então vocês perceberam que aqui, ó, ele acordou cedo porque ele tinha uma prova importante na escola. Então é a letra C. Because he had an important test at school. Vamos ver a letra a questão 2. O conectivo although, utilizado na frase although he was nervous, he did his best during the test, indica a ideia de adição, causa, consequência, contraste ou concessão ou consequência de ações. O que vocês acham? Lembra do although? Although, but, though. Lembram desses? O que é? O que vocês acham? É adição, causa, consequência? O que vocês podem me dizer daí? É? Letra D. Contraste ou concessão. As categorias, né? Lembra das categorias? Então vamos lá. Número 3. O conectivo so, utilizado na frase after school. He was tired, so he decided to rest at home. O que nós podemos aí dizer? Qual desses aqui, ó, a gente pode usar para substituir esse so aqui, ó? Será que é o therefore, although? Although, olha aí, gente, o although, acabamos de ver aqui, ó. Olha aqui, ó.
contraste e concessão. Então, se a gente for aqui, ó, pode ser substituído. Vou ler para vocês, ó. Depois da escola, ele estava cansado. Então, ele decidiu descansar em casa. O que vocês acham? Será que fica assim, ó? Aqui é o então. Será que fica assim, ó? Embora. Será que fica certo? Embora. Aqui, será que fica certo se eu substituir so pelo because? Quem lembra que é because? Por quê? Veja aí se a frase fica certa, ó. Ele estava cansado porque ele decidiu descansar. Ou seja, ele estava cansado. E aí, por quê? Será que dá certo? Aqui, ó. Se eu colocar um mais aqui, que é o but, mais. O que vocês acham? Será que dá certo a frase? Ou será que é o and? Ou será que é o then for? Bom, eu deixei duas opções para vocês verem para mim. Aí, é o then for ou and? Ops, e aqui, ó, and. Qual é? Vamos lá para a tela ver a resposta? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Then for. Óbvio que é o then for. Muito bem. Cadê o negócio aqui para eu apagar? Aqui para ficar bonitinho. Then for. Then for. Então eu posso colocar aqui, ó, so. Eu posso colocar aqui. Essa letra tá muito feia. Não vou escrever não, vou deixar assim. Porque não estou conseguindo. Then for. E aqui, relacione os conectivos às suas funções. Nós temos a coluna A, que tem because. Para onde? O because é o quê? É a adição. But. E aí? But. Qual é a coluna B? Será que o but, a categoria é resultado, consequência, concessão, adição? So, acabamos de ver aí o so, né, que substituímos por then for. And, é o mais fácil, eu acredito. Although. Alguns alunos estão dizendo que é assim a sequência. Estão dizendo que é C, D, A, B e o E. Será que é isso? Teve alunos que marcaram essa. Eu estou aqui com algumas atividades na minha mão. Será que é essa? O que vocês acham? Vamos ver como é que fica? Vamos ver o primeiro? Olha só, o primeiro é causa ou motivo. Então, because, a gente vai fazer pra cá. Cadê? Aqui, ó. Because. Agora o próximo, o but, é o quê? O que vocês acham que é o but? Nós temos aqui, but é contraste e oposição, ó. Pra cá, but. So. Ops, so vocês já viram, né? So. Resultado ou consequência. Passou aqui, ó. Poxa vida. So. É a letra C, resultado. And. Apareceu agora há pouco. Aonde vai ficar aqui? O and aqui ou o and aqui? Como é que vai fazer? Deixa eu apagar essa bagunça. Como é que vai fazer? And é a adição, letra D aqui, ó. Apareceu aí na tela para vocês. Although é o último, concessão. Tá bom? Então, esse é a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham tido uma boa aula e a gente vai se ver na próxima aula, trazendo as novidades possíveis. Talvez a gente ainda vai trabalhar um pouco mais de gramática ainda. O bom de trabalhar a gramática nesse período é que, como os conectivos mostraram, a gente vai poder usar agora no Enem para a gente fazer a nossa redação. Dá uma olhada aí nesse contexto e talvez o nosso próximo assunto pode ser que também ajude vocês
na compreensão de algumas questões da língua portuguesa, tá bom? Como sempre eu digo, estude inglês, mas tenha orgulho da sua cultura, do seu lugar e do Brasil. Até a próxima aula.